Olá, caçadores de mistérios! Sejam muito bem-vindos ao canal Ufolog. Antes de mergulharmos na história de hoje, já quero convidar vocês a seguirem a gente nas nossas redes sociais. No Instagram, TikTok e, claro, a se inscreverem aqui no YouTube e ativarem o sininho. Toda semana trazemos os casos mais intrigantes do Brasil e do mundo. E vocês não vão querer ficar de fora. Preparados? Então vamos lá. Imaginem a cena. Nova York, coração do mundo, em uma noite fria de junho de 1950. A Times Square pulsa com sua energia de sempre. Luzes de neon piscando, carros buzinando sem parar e uma multidão apressada correndo para seus destinos. Era em todos os sentidos uma noite absolutamente comum. Até que o impossível aconteceu. Bem no meio de uma das avenidas mais movimentadas do planeta, um homem simplesmente surgiu do nada. Ele não parecia pertencer àquele lugar, nem àquela época. Suas roupas eram elegantes, mas visivelmente antiquadas. Ele vestia um casaco pesado de corte vitoriano, um colete bordado com esmero e calças que não se viam há décadas. De seu bolso pendia um relógio dourado preso a uma corrente, um acessório que já havia saído de moda há muito tempo. Mas o mais chocante era a expressão em seu rosto, uma mistura de pânico, confusão e puro espanto, como se tivesse acabado de aterrissar em um planeta alienígena. Ele olhava para os carros, para os prédios iluminados e para as pessoas completamente desnorteado. Infelizmente, ele não teve muito tempo para processar o que estava acontecendo. Em questão de segundos, o som estridente de pneus cantando no asfalto e gritos de pavor tomaram conta da rua. O homem, paralisado no meio do tráfego moderno, não conseguiu reagir. Um táxi amarelo, incapaz de frear a tempo, o atingiu em cheio. O impacto foi violento e brutal. A multidão, antes indiferente, correu para ajudar, mas já era tarde demais. O homem misterioso estava morto no asfalto da Times Square. Para a polícia de Nova York, o que começou como uma investigação de rotina de um trágico atropelamento estava prestes a se transformar em um dos maiores enigmas do século XX. O oficial encarregado do caso, o capitão Hubert V. Remy, do Departamento de Pessoas Desaparecidas, iniciou o procedimento padrão: identificar a vítima, e foi aí que a realidade começou a se distorcer. Ao examinar os pertences do homem, Remy sentiu um arrepio. Tudo o que encontrava parecia ter saído de uma cápsula do tempo. Nos bolsos do falecido havia cerca de $70 em notas de banco antigas, que já não estavam mais em circulação. As moedas também eram de uma era passada, algumas datadas de antes de 1880. Havia um recibo de um estábulo na Lexington Avenue para o cuidado de um cavalo e a lavagem de uma carruagem. Datado de junho de 1876, havia também uma carta postada na Filadélfia no mesmo mês de 1876, endereçada a ele. E, finalmente, um cartão de visita com o nome Rudolph Fentis. O mais surreal, no entanto, não era a idade dos itens, mas o estado de conservação deles. Estavam perfeitos. As notas não estavam amassadas. O papel do recibo e da carta estava intacto, sem o amarelado característico do tempo. As moedas não tinham um pingo de ferrugem ou desgaste. Parecia que tudo aquilo tinha sido guardado no dia anterior e não há mais de 70 anos. Como isso era possível? A investigação tomou um rumo desesperador. O capitão Remy e sua equipe buscaram por qualquer registro moderno de um Rudolph Fentis. Verificaram listas telefônicas, registros de segurança social, impressões digitais, relatórios de pessoas desaparecidas e nada, absolutamente nada. Não havia carteira de motorista, conta bancária, registro de emprego ou endereço em 1950. Era como se aquele homem simplesmente não existisse no mundo moderno. Um fantasma que apareceu só para morrer. Mas o capitão Remy era um policial persistente. Ele não estava disposto a arquivar o caso como não identificado. A estranheza dos objetos o intrigava profundamente. Ele sentia que havia uma peça faltando, uma verdade escondida por trás daquele acidente. Então, ele decidiu mudar de tática. Se o homem não existia em 1950, talvez ele existisse no passado. Remy começou a vasculhar arquivos antigos, diretórios de Nova York do final do século XIX. A busca foi exaustiva, dias e noites mergulhado em documentos empoeirados. E então ele encontrou, em uma lista telefônica de 1876, lá estava Rudolph Fentz Jr.,
com um endereço na Quinta Avenida. O coração do detetive disparou. Ele foi até o local, mas, como esperado, o prédio antigo já não existia. Em seu lugar, havia um banco moderno, mas a pista era real. Aprofundando a pesquisa nos arquivos da cidade e jornais da época, Remy descobriu a peça final do quebra-cabeça. Ele encontrou registros sobre a família Fentis e, para seu espanto, descobriu que Rudolph Fentis Jr., um homem de cerca de 29 anos, havia desaparecido misteriosamente em uma noite de 1876, segundo os relatos da família. Ele saiu para seu passeio noturno habitual e simplesmente nunca mais voltou. Ele sumiu no ar, sem deixar rastros, testemunhas ou qualquer pista. Sua esposa esperou por semanas, depois meses, até finalmente perder a esperança e declará-lo desaparecido para sempre. O choque foi imediato e avassalador. As descrições de Rudolph Fentis, o homem desaparecido em 1876, batiam perfeitamente com as do homem atropelado na Times Square em 1950. A idade aparente, as roupas vitorianas que ele usava, os objetos encontrados em seus bolsos, tudo se encaixava. Era a mesma pessoa. A conclusão era lógica, mas ao mesmo tempo completamente impossível. Como um homem poderia desaparecer em 1876 e reaparecer no mesmo lugar, 74 anos depois, sem ter envelhecido um único dia? O caso Rudolph Fentis se tornou uma batata quente nas mãos da polícia. A história era tão bizarra, tão contrária a tudo o que conhecemos sobre o tempo e a realidade, que as autoridades não sabiam o que fazer. Alguns pesquisadores do caso afirmam que houve um esforço deliberado para abafar a história. Relatos não confirmados dizem que o corpo de Fentis foi enterrado em uma cova sem nome e que todos os documentos da investigação, incluindo os relatórios do Capitão Remy, foram arquivados em sessões secretas e, eventualmente, desapareceram misteriosamente. Claro, existe o outro lado da moeda. Muitos céticos argumentam que toda a história não passa de uma lenda urbana muito bem elaborada. Eles apontam que o primeiro relato conhecido do caso surgiu em uma revista de ficção científica dos anos 70 e que a história foi baseada em um conto de Jack Fine, chamado I'm Scared. De 1951, segundo essa teoria, a lenda foi ganhando força ao longo dos anos, com pessoas adicionando detalhes e fatos para torná-la mais crível, até que se tornou o mistério que conhecemos hoje. Mas e as testemunhas? E os pesquisadores que juram ter visto os arquivos policiais antes de sumirem? Existem aqueles que afirmam que as fotos do corpo e dos pertences existiram e circularam internamente antes de serem confiscadas. A verdade é que, hoje, é quase impossível separar o fato da ficção, mas vamos exercitar nossa imaginação. E se a história for verdadeira, o que isso significaria para nós? Significaria que o tempo não é uma linha reta e imutável como pensamos, que existem falhas, portais ou anomalias que podem acidentalmente transportar pessoas entre diferentes eras? Rudolph Fentis teria sido uma vítima infeliz de um desses lapsos temporais, arrancado de sua caminhada tranquila em 1876 e jogado no meio do caos ensurdecedor da Nova York de 1950, esse caso nos força a questionar a própria natureza da nossa realidade. Ele continua sendo um dos enigmas mais fascinantes e duradouros de todos os tempos, uma história que desafia a ciência, a lógica e tudo o que acreditamos saber. E é por isso que nós, do Ufolog, existimos. Para explorar esses mistérios que estão na fronteira do conhecimento humano. Se você, assim como nós, é fascinado por histórias de viajantes do tempo, fenômenos inexplicáveis, casos reais que a ciência não consegue explicar e os maiores segredos do universo, você está no lugar certo. Eu quero te convidar a mergulhar ainda mais fundo nesse universo. Acesse agora o nosso site ufolog.com.br. Lá você vai encontrar investigações completas, artigos detalhados, vídeos exclusivos e muito mais conteúdo sobre o desconhecido. O caso Rudolph Fentis é só a ponta do iceberg. Agora eu quero saber de você. O que você acha que aconteceu? Rudolph Fentis foi realmente um viajante do tempo acidental? Ou tudo não passa de uma ficção que se tornou mais famosa que a realidade? Deixe sua teoria aqui nos comentários, vamos debater sobre isso. E não esqueça, a investigação nunca para. Para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos e descobertas, siga a gente em todas as nossas redes sociais, YouTube, Instagram e TikTok menos, e visite sempre nosso site ufolog.com.br. Quem sabe o próximo viajante do tempo já não esteja entre nós.
esperando para ser descoberto. Obrigado por assistir até aqui e por fazer parte da nossa comunidade de exploradores do desconhecido. A verdade pode ser mais estranha do que imaginamos, e nós estamos aqui para encontrá-la, junto com você. Até a próxima!